Boa noite, meus irmãos. Eu quero manifestar a minha alegria e a minha satisfação por participar com vocês, ainda à distância, virtualmente, desse encontro. Eu quero também parabenizar o seminário, ou o Instituto Bíblico Archibald Green Simonton, pela promoção desta Semana da Fé Reformada, que tem como tema geral a Igreja do Deus Vivo. Eu agradeço ao reverendo Donizete, diretor do seminário, com quem eu tenho a honra de trabalhar como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana em São Bernardo do Campo, pelo convite que me foi feito, sempre com muita gentileza, com muita nobreza. Eu me sinto sempre muito honrado em poder ser lembrado pelo colega a quem eu tanto respeito e admiro. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre igreja, sobre missão, sobre evangelização, sobre adoração, dentro do tempo que nos for permitido. Antes de começar, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade que tu nos dás de participarmos deste encontro da fé reformada. Rogamos, Senhor Deus, a tua bênção, o teu cuidado para conosco, para que todos sejamos edificados pela tua palavra e que o aprendizado que estamos tendo, Senhor Deus, ele sirva para a nossa edificação, que redunde em uma maior obediência e serviço a ti. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento na compreensão da tua palavra, que o teu Santo Espírito me assista na transmissão da palavra e assista também aos ouvintes na compreensão da mesma. E que juntos, Senhor Deus, possamos crescer por graça no teu conhecimento. Em nome de Cristo que nós oramos, suplicantes e agradecidos. Amém. Bom, meus irmãos, o nosso tema vai ser teologia da evangelização, ou melhor, teologia da missão, senhorio, evangelização e adoração. Teologia da missão, senhorio, evangelização e adoração. O nosso ponto inicial, meus irmãos, antes mesmo da introdução, é que uma teologia que serve, que toca apenas a nossa mente e que não afeta, que não transforma o nosso coração, não é uma verdadeira teologia cristã. Então, este é o nosso grande ponto. A teologia, ela envolve a nossa mente, ela envolve o nosso coração e se concretiza em nosso fazer, em nossas mãos. Dito isso, comecemos. A palavra que Deus deixou registrada, a Bíblia Sagrada, como revelação de Deus autêntica e fiel, ela é um grande privilégio que a igreja tem e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. É difícil falar de privilégios sem responsabilidades e vice-versa. É que nós, muitas vezes, priorizamos um dos aspectos e não olhamos o outro. Ou, simplesmente, naquele momento, didaticamente, queremos enfocar um desses pontos. A igreja recebeu a Escritura não para repousar sobre ela, mas para preservar, obedecer, traduzir, difundir, pregar, explicar. Então, observe que este privilégio traz um ônus extremamente responsabilizador e, ao mesmo tempo que isso é uma responsabilidade, é um privilégio saber que Deus compartilha conosco desta responsabilidade. O Herman Bavinck, um grande teólogo da virada do século XIX para o século XX, ele diz que fazer com que os pensamentos de Deus, revelados na Escritura, triunfem em todos os lugares e em todas as épocas sobre o pensamento humano, toda a obra que a igreja é chamada a fazer é de ministrar a palavra. E ele está correto. Toda a nossa tarefa gira em torno da palavra. A reflexão teológica, a reflexão eclesiológica, como temos hoje, sempre parte da palavra.
e, ao mesmo tempo, esta reflexão é um prefácio à ação sob a influência modeladora do Espírito que nos instrui pelo Evangelho. A nossa reflexão e a ação devem estar sempre acompanhadas e dominadas pela oração fervorosa e sincera, como a do salmista. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Por isso, a teologia, ela não termina em conhecimento teórico. Conhecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. A boa teologia, então, ela envolve o homem todo. A profundidade teológica está relacionada ao conhecimento experimental e experiencial de Deus em Cristo. Se gloriar, diz Deus por intermédio de Jeremias, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Por meio de Pedro, o Espírito Santo fez registrar: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Dito isso, já que nós falamos sobre teologia da missão ou evangelização, eu quero começar a definir evangelização. Comecemos pelo Evangelho. Como nós sabemos, o Evangelho é uma boa notícia a respeito do que aconteceu e que tem implicações em nossa vida. Porque nós poderíamos falar sobre algo que aconteceu e nada nos diz, ou nenhuma relação tem conosco. Mas o Evangelho é uma boa notícia que tem implicações decisivas para a nossa vida, quer aqui, quer na eternidade. Então, a evangelização é uma proclamação essencial da igreja. Eu digo que é uma proclamação essencial porque faz parte da natureza da igreja, e quando nós deixamos de priorizar o essencial, nós nos especializamos em coisas acidentais, secundárias, e essas coisas tornam-se sem importância porque o valor delas estará sempre atrelado àquilo que é essencial. Então, a evangelização é uma proclamação, é uma mensagem essencial, faz parte da natureza essencial da igreja. Então, por isso que eu digo, evangelização é uma proclamação essencial da igreja de Cristo, que consiste no anúncio de suas perfeições. A pregação do evangelho começa sempre por Deus, anunciando quem é Deus, e de sua obra salvífica, conforme ensinadas nas Sagradas Escrituras, reivindicando pelo Espírito que os homens se arrependam de seus pecados e creiam salvadoramente em Cristo. A mensagem do Evangelho, ela é sempre reivindicatória. A mensagem do Evangelho não é apenas uma informação, que nada tem a ver conosco, apenas ouvir e pronto. Evangelizar significa confrontar os homens com as reivindicações de Cristo, decorrente do caráter de Deus. Deste modo, a evangelização deve ser definida dentro de uma perspectiva da sua mensagem, não do seu resultado. Há sempre o perigo de forjarmos resultados partindo de métodos estranhos à palavra. E nós começamos a querer definir como evangelização aquilo que surtiu efeito, aparentemente, dentro do recorte que nós fazemos, muitas vezes um recorte distante dos ensinamentos bíblicos. A evangelização, ela deve ser sempre avaliada se nós proclamamos a Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se o proclamamos com fidelidade. Os resultados não pertencem a nós, pertencem a Deus. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. Então, definindo evangelização, agora eu trabalho com alguns pressupostos. Eu desenvolvo mais isso em outro lugar,
mas aqui eu quero trabalhar com alguns pressupostos da evangelização. Quando nós evangelizamos, nós levamos conosco nossos pressupostos. O que é um pressuposto? É aquilo que você já supõe anteriormente. E ninguém vive sem pressuposições nas coisas mais simples e nas coisas mais complexas. Por exemplo, quando você toma um ônibus, uma circular, você pressupõe que aquele ônibus ele vai para onde o letreiro está mostrando. Você pode ter dúvida se ele é via determinada rua ou outra, porque às vezes há ônibus que tem o mesmo itinerário definido, porém o caminho há uma diferença. Um passa numa avenida, o outro numa rua, e você prefere um dos dois. Então, isso é uma pressuposição. Quando você toma um remédio que o médico prescreveu, você pressupõe que aquele médico ele fez o diagnóstico correto, que ele interpretou corretamente o que está acontecendo com você, e ele conhece aquela droga o suficiente para prescrevê-la, porque ele crê que irá fazer tal e tal efeito. Então, isso é um pressuposto. Nas coisas simples e complexas. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós também carregamos conosco nossos pressupostos. Eu vou ilustrar, vou mostrar alguns desses pressupostos e vocês vão ver como isso é muito simples. Então, um dos pressupostos naturais para nós é a inspiração e inerrância das Escrituras. Toda palavra é inspirada por Deus, diz o apóstolo. Ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção. Pedro diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você anuncia o Evangelho, dizendo que quem crê em Cristo será salvo, você parte do princípio de que a palavra é verdadeira. Se você não cresce nisso, você estaria fazendo talvez uma fofoca teológica, falando de algo que você não conhece. Ou como se atenua isso, né? Eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Ou seja, não tenho certeza de nada. Mas quando você diz, crê no Senhor Jesus, estará salvo. Como Paulo falou ao carcereiro de Filipos, é porque ele cria daquela verdade. E nós cremos nesta verdade, também registrada por Paulo. Então, a evangelização pressupõe a confiança na autoridade bíblica. Um segundo pressuposto que eu menciono aqui é a universalidade do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus nos fala que estávamos mortos quando o Senhor nos deu vida. Quando nós evangelizamos, nós partimos do princípio de que todos somos pecadores e estamos mortos espiritualmente. Todos carecem de salvação. Se não fosse assim, você iria ter que perguntar, você é pecador? Seria mais ou menos como passa alguém à rua, vendendo, aqui em Maringá tem isso, vendendo, ou amolando facas, tesouras, etc. Então ele não sabe se alguém quer amolar tesoura ou faca. Então ele anuncia, e pronto. Quem sabe alguém precise. Ou quando vem alguém que anuncia, passa, pamonhas, pamonhas, pamonhas. Então, ele não está ofendendo ninguém chamando de pamonha, mas ele está anunciando a venda de pamonhas. Se alguém quiser, vai e compra. E ele pode depois passar, mudar o seu itinerário, porque aqui nunca ninguém está interessado, vamos supor, e acontece isso com churros ou qualquer outra coisa. Então, quando você evangeliza, você não está apenas dizendo, olha, alguém é pecador, e alguém fala, não sou pecador. Oh, desculpe, você tem uma cara de pecador, você parece com meu primo, mas não funciona dessa forma. Nós anunciamos o evangelho crendo com a certeza bíblica de que todos pecaram e todos carecem da salvação. Vejam como os pressupostos são simples. Uma outra questão, um outro pressuposto, é a soberana graça de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é dom de nós, desculpe, isso não é obra nossa, isso é dom de Deus, não há nenhum merecimento nosso. A palavra de Deus diz que Deus faz as coisas conforme o seu
propósito, conforme a sua determinação. A palavra de Deus nos mostra que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, quando você anuncia o evangelho, você sabe que Deus deseja salvar pessoas. Você sabe que ninguém está além da salvação ou aquém da salvação. Ninguém está numa situação que não possa ser salvo. E ninguém está numa situação tão privilegiada que não precise ser salvo. Você sabe que todos precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Então, nós anunciamos a salvação, porque sabemos que Deus deseja salvar pessoas. E o poder de Deus é suficiente para isso. Uma outra questão, outro pressuposto nosso, é a responsabilidade humana. Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós anunciamos com integridade, com inteligência, a fim de que esta mensagem possa ser compreendida. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem deve crer. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Porém, Deus não age ordinariamente à revelia do Evangelho. Cabe a nós usar os recursos bíblicos para apresentar a mensagem do Evangelho com clareza. Quando Paulo prega em Tessalônica, nos primeiros 4 versículos de Atos 17, vemos ali o esforço de Paulo para dialogar, para expor, para comprovar, para persuadir aquelas pessoas. É o que lhe competia a fazer. Ele sabe que a ação é de Deus, mas o que Deus nos confiou a fazer é apresentar o Evangelho de uma forma inteligível, para que os homens, por graça, creiam nesse Evangelho. Mas a graça é com Deus, esta ação transformadora é com Deus, mas nós cremos na responsabilidade humana. Uma outra pressuposição que temos é a suficiência e eficácia da obra sacrificial de Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram pelo precioso sangue de Cristo, não por coisas materiais, como prata ou ouro. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos confiantes de que a obra de Cristo é suficiente e é eficaz para perdoar os nossos pecados e nos restaurar a comunhão com Deus, constituindo assim a igreja. Ninguém ficará de fora. Todo o povo de Deus será salvo. A obra de Cristo é suficiente e eficaz para salvar a todos os seus eleitos, a todos aqueles que crerem verdadeiramente. Um outro pressuposto que está associado à soberania de Deus é o propósito de Deus em salvar o seu povo. Deus deseja salvar o seu povo. Ele enviou o seu Filho para quem crê seja salvo. Então, o anúncio do Evangelho, esse anúncio só tem sentido se houver pessoas necessitando serem salvas. Nós já vimos isso. Pessoas pecadoras, todos pecaram. E também o anúncio desse Evangelho, dessa salvação, só tem sentido se houver, de fato, a possibilidade concreta de salvá-las. Se você anuncia um Evangelho e a pessoa diz, eu creio, mas agora não tem mais, é como alguém que convida você para jantar, você faz uma visita, convida para jantar, mas torcendo para que você não aceite, porque se você aceitar, acabou a janta. Me permitam fazer essa analogia que vocês certamente jamais viram, mas é uma coisa que poderia acontecer em minha imaginação. Então, nós anunciamos o Evangelho, porque há pessoas carentes de salvação. Nós anunciamos o Evangelho, porque, de fato, se essas pessoas crerem em Cristo, serão salvas, porque Deus tem o propósito de salvar o seu povo.
Um outro pressuposto é o ministério eficaz do Espírito Santo. Em Hebreus, o autor chama o Espírito de Espírito da Graça, porque, de fato, é o Espírito que nos convence do juízo, da justiça de Deus. O Espírito aplica a obra de Cristo de forma eficaz no coração dos eleitos. Sem as obras da Trindade, jamais seríamos salvos pela graça. Então, o Espírito é o grande comunicador da graça. E o método estabelecido por Deus é a pregação do Evangelho. E eu posso levar o Evangelho até o ouvido das pessoas. Mas eu não posso internalizar esta mensagem no coração dessas pessoas. Mas o Espírito assim o faz, conforme a sua determinação e graça. Observem, nós cremos no ministério eficaz do Espírito Santo. Um outro pressuposto natural que temos, que carregamos quando anunciamos o Evangelho, é o anseio pelo regresso de Cristo. Cristo virá dentro do seu propósito eterno e ele estabelece alguns sinais, e um deles é quando o Evangelho for anunciado a todos. Pedro fala que nós devemos apressar o dia de Cristo. Como apressar? Nós apressamos fazendo aquilo que nos compete fazer. Nós não podemos mudar a data da vinda de Cristo. Ele tem isso determinado. Mas dentro do propósito de Deus, a igreja faz parte do cronograma da volta triunfante de Cristo. Nós somos intimados a levar adiante os eventos que devem ocorrer antes do dia de Deus. A evangelização faz parte desse cronograma. A pregação do Evangelho por parte da igreja é uma expressão de Maranata. Vem, Senhor Jesus. É uma oração prática que se concretiza no anúncio desta salvação. Então, eu indiquei alguns pressupostos que estão conosco. Eu creio que todos eles são muito óbvios, ainda que talvez alguns de nós não tenham pensado em alguns deles. Vamos para o próximo capítulo, ver então a igreja como instrumento de Deus. Em Atos 18, de 9 a 11, nós encontramos o registro. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Pois, eu grifo isso, pois tenho muito povo nesta cidade. Observe o poder de Deus, a soberania de Deus. Tenho muito povo nesta cidade. E ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui se refere a Corinto. Vamos ver um outro texto. Agora, Paulo falando sobre a salvação. Romanos 10, de 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, o propósito eterno de Deus inclui os fins e os meios. Os meios de Deus são infalíveis, porque Deus também o é. Nós somos o meio ordinário estabelecido por Deus para que o mundo ouça a mensagem do Evangelho. Jesus confiou à igreja a tarefa evangelística. A igreja é o agente por excelência para a evangelização. Nenhum homem será salvo fora de Cristo,
Mas para que isso aconteça, ele tem que conhecer o evangelho da graça. O meio ordinário de Deus agir é chamando, persuadindo e congregando o seu povo por meio do seu povo. É o que Pedro diz em 1 de Pedro 2, 9 e 10. Ele fala à igreja: vós que não eres povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia e agora alcançaste misericórdia. Então, este povo que somos nós, que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, nos tornamos agentes da proclamação das virtudes de Deus. Nós somos instrumentos, elos vitais no desenvolvimento do propósito salvífico de Deus, proclamando a sua palavra de salvação. E aqui nós encontramos um consolo e advertência quanto à nossa responsabilidade e limite. Muito de nossa angústia, por vezes, é porque nós chamamos para nós uma responsabilidade que não é nossa. E outras vezes a nossa comodidade, ou melhor, o nosso comodismo, está na ignorância da nossa esfera de ação. Então vejamos, quem será salvo? Quantos serão salvos? São perguntas que não nos compete fazer. Compete-nos apenas pregar, não especular. Por isso que a doutrina da eleição, longe de ser um obstáculo à evangelização, é, na realidade, um estímulo vital e consolador. Deus tem o seu povo e Deus chama o seu povo por meio do seu povo. Esta é a tarefa da igreja. E é o Espírito quem aplica esta mensagem. Um outro ponto que eu quero analisar, eu estou chamando de a igreja, o reino e a glória de Deus. Deus, como Criador, tem um domínio sobre toda a criação. Ele é o Senhor, preservador e dono de toda a terra. No Salmo 97, 5, lemos: derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. No Salmo 2, um dos grandes salmos messiânicos, vemos ilustrados aspectos do poder de Deus. Nós lemos o pai falando ao filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, 8 e 9. Como tudo lhe pertence, Deus pode oferecer ao filho todas as coisas. Tudo pertence a ele. Nada lhe é estranho. Na sua promessa, não há hipérbole, ou seja, não há exagero. O exagero de um rei que se vê maior do que é. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas existem nele. Até mesmo seus opositores pertencem e são preservados por Deus. No Salmo 24, 1, lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deste modo, o governo de Cristo é universal, envolvendo todas as nações. Aliás, uma pergunta óbvia: Deus seria o Senhor se o seu reinado não se estendesse a todas as coisas? É claro que não. Por isso, não há nenhum tipo de problema de esfera nem de jurisdição. Tudo lhe pertence. Não há um problema algum aqui de que Deus estaria invadindo alguma esfera. Tudo pertence a Deus. Um historiador contemporâneo, Alistair McGrath, ele escreve o seguinte: a insistência evangélica na importância da evangelização é, portanto, uma consequência inteiramente apropriada e natural de sua cristologia. Se Jesus Cristo é, de fato, Salvador e Senhor, ele precisa ser proclamado ao mundo como tal. E ele tem razão. O reinado de Cristo envolve toda a criação, todos os poderes e todas as áreas de nossa existência.
Deus é Deus, por isso somente Ele tem todo o poder. Somente Ele é Deus. Ele reina sobre todas as coisas e sobre cada coisa em particular. O autor R.B. Kuyper observa que a declaração de Cristo ressurreto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, lá em Mateus 28, 18, prefacia o mandamento evangelístico. E, de fato, a autoridade me foi dada, ide por todo mundo anunciar o evangelho. Tudo pertence a ele. Então, isso torna a grande comissão uma afirmação da soberania mediatária de Cristo. Aqui vemos estampada parte da esfera do domínio de Cristo. Ele manda a igreja evangelizar todo mundo, porque o mundo todo lhe pertence. Ele é o Senhor. A boa nova do evangelho envolve a mensagem de ambos os testamentos. Deus é o Senhor. Quando a igreja cumpre a sua missão, sendo coerente com a sua natureza, Deus é glorificado, visto que o objetivo final da nossa eleição, bem como de todas as coisas, é a glória de Deus. Encontramos Paulo escrevendo aos Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto é majestoso. Eu li aqui Efésios 1, de 4 a 6, e depois do verso 12 ao verso 14. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma manifestação trinitária, a Trindade comprometida com a nossa salvação e com a sua própria glória. Deus nos chamou eficazmente para sermos instrumentos do seu louvor. A nossa salvação resplandece e nela nós podemos ver a gloriosa graça de Deus em atos de bondade para conosco. A conclusão da nossa salvação revelará a glória da graça salvadora de Deus. Deus manifesta a sua glória por intermédio do seu povo, que compõe a sua igreja. Ele mesmo, diz Paulo, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, como lemos há pouco, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Como igreja, seremos o troféu de Cristo por toda a eternidade. Somos o resultado de sua obra salvadora. Por isso, quando ele vier, será glorificado em nós. A palavra nos mostra que a igreja glorificará a Cristo. Mas, além de glorificar a Cristo com a sua adoração e louvor, ela glorificará a Cristo pela sua própria existência. É o que Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 e 12. O Senhor será glorificado nos seus santos. Na oração sacerdotal, em João 17, 10, Jesus Cristo diz, e neles eu sou glorificado. O Senhor é glorificado na sua existência, na existência do seu povo. Alguém poderia perguntar, o que é a glória de Deus como alvo de todas as coisas? A resposta bíblica é simples e, ao mesmo tempo, majestosa, porque não há nada maior do que a glória de Deus. A evangelização tem fundamentalmente como alvo final
glorificar a Deus. Deus é glorificado por intermédio da salvação do seu povo e a consequente confissão de sua soberania. É difícil para nós entender isso, né? Nós, um povo rebelde, fomos alcançados pela graça, mas que lutamos ainda contra o pecado, contra a carne, e por vezes nos afastamos tanto conscientemente do propósito de Deus, e o Senhor está nos lapidando. Ele se santificou a fim de santificar a sua igreja, e ele está operando em nós gradativamente, como aquela figura que eu gosto de usar, um canteiro de obras, identificando a igreja dessa forma. A figura que eu já usei, que não é minha, mas eu já usei na igreja, é essa, que você olha um canteiro de obras e parece que nada vai dar certo ali, aquilo vai demorar mais do que o prometido, o que às vezes acontece no campo humano, e nós olhamos falando, aqui não vai dar nada certo não, porque você vê tijolo no chão, um pedaço de pedra no outro, um vaso que foi arrancado ali, em reforma ainda pior, você vê água escorrendo, um restinho de areia, de cimento endurecido, um carrinho sem roda, se fala, não vai dar nada. E assim a igreja hoje, mas o Senhor tem um controle perfeito do tempo e conduzirá a sua igreja ao seu propósito eterno. Ele se santificou para nos apresentar a Ele mesmo como igreja pura, santa, sem defeito. E quando nós, a despeito de nossas falhas, de nossa miséria, a despeito de, muitas vezes, queremos viver pela obra e não pela graça, quando nós evangelizamos, nós estamos revelando o nosso amor a Deus, insisto, a despeito de nossas falhas, e ao mesmo tempo ao nosso próximo, glorificando a Deus, sendo obedientes na vivência de nossa natureza de proclamação e serviço. É o que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi na obediência perfeita ao Pai que o Filho o glorificou. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. É assim que ele ora em João 17:4. O Evangelho deve ser proclamado em sua inteireza a todos os homens e ao homem todo. A teologia oferece solidez na transmissão desta verdade, mostrando quem é Deus e a real necessidade do homem. Quando a evangelização transforma-se apenas em questão de estatística, número de membros, tamanho do edifício, arrecadação, relevância social das pessoas que frequentam os cultos, etc., há muito deixamos de compreender o genuíno significado do evangelho bíblico. Lutero, ele enfatiza: nem trabalho em pedra, nem boa construção, nem ouro, nem prata tornam uma igreja formosa e santa, mas a palavra de Deus e a sã pregação. Pois onde é recomendada a bondade de Deus e revelada aos homens, e almas são encorajadas para que possam depender de Deus e chamar pelo Senhor em tempos de perigo, aí está verdadeiramente uma santa igreja. A grandeza, meus irmãos, e a importância da igreja está no seu Senhor. Há demais coisas que podem ter alguma relevância, são periféricas. A mensagem do Evangelho propõe-se a anunciar a Deus na beleza de sua santidade, sabendo que Deus será glorificado por meio de nossa fidelidade à sua palavra. O livro de Atos se constitui no maior relato da glorificação de Cristo pelo Espírito. Como isso? É porque a expansão missionária e a edificação dos crentes
Ali nós vemos esta demonstração com clareza, a igreja se expandindo, pessoas sendo alcançadas, transformadas pelo Evangelho e, ao mesmo tempo, crentes amadurecendo, crescendo em sua fé. Ali o Senhor Jesus Cristo estava sendo glorificado. Quando cristãos sinceros pregavam o Evangelho, homens e mulheres eram transformados pelo seu poder, sendo conduzidos a uma vida santa, Cristo estava sendo glorificado. Esse é ainda o modo efetivo de glorificar a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Paulo, no final da segunda carta aos Tessalonicenses, roga àqueles irmãos que conheciam o poder e a glória do Evangelho. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Repare, não é Paulo, não é a igreja simplesmente. A palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, eles receberam a palavra, estavam sendo edificados por esta palavra. E agora Paulo pede para que eles orem, para que isso continue ocorrendo em outros lugares, como de fato ocorreu depois em Bereia, em Atenas, em Corinto. A igreja, então, ela prega o evangelho e ora para que Deus, somente Deus, seja glorificado por meio de sua missão. E, de fato, Deus o será todas as vezes que a igreja for-lhe fiel. Eu quero me encaminhar para as considerações finais deste estudo. Eu estou chamando de considerações finais: trabalho, oração e espírito de dependência. Sem a operação do Espírito da Graça, que nós mencionamos em Hebreus 10, 29, toda a nossa reflexão, todo o nosso esforço, todos os nossos métodos, toda a nossa oratória e capacidade de persuasão serão vãos. O do Evangelho está no conteúdo da sua mensagem, que somente é compreendido mediante a ação do Espírito, que nos capacita a enxergar o Evangelho da glória de Deus. O nosso trabalho será em vão, se Deus não nos abençoar. Portanto, a disputa para saber quem é o maior e eficiente é tolice. A nossa vocação vem de Deus. Ele mesmo é quem dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Aos Colossenses, Paulo, usando uma linguagem enfática, diz que a igreja ligada a Cristo, diz ele, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2,19. No livro de Atos, vemos que enquanto o povo de Deus pregava a palavra e vivia o evangelho, o Senhor fortalecia a sua igreja. Eu tomo apenas um texto, há vários em Atos. Eu tomo o mais conhecido que evidencia isto. Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Repare a unidade da igreja, o culto, a pregação da igreja, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era o poder de Deus operante. A igreja, então, em sua missão, é agente da Trindade enviada ao mundo. A sua nobre tarefa consiste em representar o seu Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós o fazemos conclamando os homens ao arrependimento e à fé, a fim de que, crendo, sendo reconciliados com Deus por meio de Cristo, recebam a salvação. E assim, sejam incorporados à igreja, o corpo de Cristo, passando a ter comunhão com o Senhor e os demais membros, aguardando em adoração e proclamação a vinda do reino. Devemos, então, nos lembrar de que Deus é o Senhor. A nós compete pregar, ensinar,
interceder, suplicar. A oração deve ser o elemento agregador de todos os nossos atos. A oração é a declaração solene e existencial do povo de Deus de que a sua suficiência e capacidade estão em Deus. Orar é exercitar nossa fé naquele que temos conhecido. A salvação, como já vimos, é um ato exclusivo de Deus. Somente a Ele pertence. Que Deus nos abençoe, nos capacitando pelo Espírito a ser testemunhas fiéis. Neste final, uma espécie de pós-considerações finais, eu separei, fiz uma montagem de alguns parágrafos de um texto do John Piper, que, creio eu, parcialmente inspirado em R.B. Kuiper. Eu estou chamando de reflexão, trabalho, oração e adoração. Olha o que ele diz, é um texto um tanto longo, mas eu vou ler. As missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela, sim, é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Representam, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. As missões começam e terminam com a adoração. Se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem do homem, nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será devidamente honrado. Não estou pleiteando por uma diminuição de missões, mas pela exaltação de Deus. Quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Eu anseio para a chegada desse dia, onde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. As missões não são a meta suprema de Deus. A adoração, sim. A razão mais importante para a adoração ser o alvo das missões é porque ela é a meta de Deus. John Piper. Que Deus nos abençoe e que faça calar fundo em nossos corações a sua palavra. Amém.